Falando em organização criminosa, eu quero falar agora do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que falou com exclusividade para a Jovem Pan, Presidente Prudente, sobre exatamente isso. Vamos conferir. Esse projeto de lei que combate as organizações criminosas está indo no sentido do endurecimento de pena. A sociedade está dizendo, basta, eu não quero mais o Estado leniente. E até houve muito debate sobre isso, enquanto a esquerda veio muito na lógica, da ideologia e enxergou esse projeto com a lente da ideologia. Eu acho que o Congresso enxergou o projeto com a lente da realidade. Eles estão procurando dar a resposta que o cidadão busca, a resposta que o cidadão quer. E o cidadão quer bandido na cadeia, porque o bandido bom é o bandido preso. Muita coisa para a gente desconstruir aqui. Tarcísio, que é um cara metódico, calcula as palavras, colocando no governo a lente ideológica, vivendo no mundo da fantasia, enquanto Guilherme Derrite, seu secretário de Segurança, deputado licenciado, relator do PL Antifacção, ancorado na realidade, no bom senso, atendendo os anseios do povo. É um contraste que ao que tudo indica, convence a maioria, né? Dada a aprovação maciça, né, David? Sem dúvida, eu acompanhei inclusive essa entrevista, fornecida à Jovem Pan aqui da minha cidade. Importante frisar isso. Um beijo para a galera de Presidente Prudente. Presidente Prudente. O nosso prefeito David de Tarso. E em relação às falas também, ele fez duras críticas ao Lula, disse que não dá mais para continuar com ele, que desde a década de 80 realmente o Lula se coloca à disposição. E aí falando sobre esse projeto que visa justamente combater o crime organizado. A gente vê no nosso dia a dia diferentes operações acontecendo, como por exemplo uma que foi realizada hoje pela polícia, onde identificou ali uma mulher numa barraca que supostamente ela só estava vendendo ali alguns produtos, tudo, moradora de rua, só que quando eles foram fazer a averiguação, eles identificaram que ela estava com um caderno de anotações, ou seja, era traficante com grandes porções de droga. Isso mostra que realmente as pessoas muitas vezes têm esse disfarce, só que fazem parte do crime, fazem parte de facções. É justamente o que esse projeto quer implementar, Se, claro, ainda precisa da aprovação do Senado Federal, depois segue para a sanção da Presidência da República. Mas essa costura que foi feita busca principalmente endurecer as penas e tornar também a destinação dos recursos mais viável para os estados e para o Fundo Nacional. Vai haver uma divisão. A gente vai estar desdobrando tudo isso ao longo do nosso programa. Depois de um rápido break, claro, só para quem está nos ouvindo, tá? Pela rede Jovem Pan de Rádio, o Morning Show volta para vocês daqui a pouquinho. Agora, o descompasso da esquerda nacional representada por PT, PCdoB, PSOL e PSB, até onde me consta, foram unânimes, votando contra, talvez com uma raríssima exceção, mas teve até partido da base aliada do governo federal como MDB, que acabou, enfim, saindo e votando a favor do projeto de lei antifacção. Esse é o clamor das ruas, Isadora Brizola. Pelo visto, a esquerda tende a pagar caro se continuar com essa miopia indo na contramão, O que você acha? A palavra é sua. Tá digerindo a provocação? Foi para provocar mesmo? Foi para provocar. Vamos lá. Mas não para desconcertar, por favor. Você é muito competente. A PL, ela foi e voltou. Acho que a grande questão ainda para ter essa negação ali e esperar a pauta ir para o Senado para ver como ela vai seguir foi porque, primeiro, o texto ele foi e voltou muitas vezes. Em uma semana foram 6 versões diferentes. Inclusive, a que foi aprovada ontem, ela tá um pouco próxima da original. Então, a questão do endurecimento de penas, a retirada da proposta ali antiterrorismo, que já veio um pouco inclusa com o endurecimento de penas. O que está agora em xeque, a grande pergunta do governo e da esquerda é: qual será a ferramenta, qual será o instrumento utilizado para que a gente faça essa integração entre Polícia Federal e Polícia do Estado, Então, agora foi definida a questão da Polícia Federal. Não, beleza, vamos ter ela ali dentro. Mas como será feita essa integração? Quais serão as ferramentas para definir isso? Eu acho que ainda é muito nebuloso esse campo. Então, acaba que a PL ela não está muito bem descrita, Existem muitas dúvidas ainda a serem levantadas. Ela foi endurecida, ela é uma proposta que está sendo discutida para a segurança pública, mas ainda existem alguns questionamentos que fazem parte ali. Porque a gente também está olhando, vamos também ser um pouco ali mais cético e entender que isso também é um campo eleitoral. A gente também está falando de uma discussão eleitoral aqui, de todo mundo se apropriando um pouco da pauta da segurança pública no momento. Já convocando o nosso querido David de Tarso, prefeito de Presidente Prudente, para fazer aqui monitoramento aí também das reações de vocês aí do outro lado. Deixa seu comentário no chat, pessoal. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, desce a borduna aí, abre sua mente, abre seu coração, bota para fora. A gente quer muito sentir o pulso de vocês. Realmente o clamor popular faz toda a diferença. Se você concorda ou não com a lei antifacção também, a gente lançou uma enquete, participe aqui com a gente. E, claro, votando no nosso
Canal do YouTube, claro, está lá à disposição, ou é no site da Jovem Pan, minha diretora Helena? Só para dar aqui o serviço, tá em tudo que é lugar, nos dois, em ambos os canais, também aí pelo nosso WhatsApp, fale aqui com a gente. WhatsApp da produção do Morning Show no 11 9 13 25 80 55. Agora, vamos desconstruir o que está em jogo exatamente, que foi um endurecimento, resposta ao clamor das ruas, isso está posto, mas o que mudou na prática e como que avança para o Senado, Mano Ferreira? Pois é, agora a gente teve a tipificação de algumas condutas, Marinho, que é algo muito importante. Por exemplo, o controle territorial, que, acredite se quiser, não tinha uma tipificação penal. Então, um traficante que controla uma região, que coloca uma barricada e não deixa a polícia subir, isso não estava tipificado como crime. Agora vai estar. Então, são avanços como esse que estão presentes nesse projeto. Agora, foram 6 versões diferentes, então tem algumas questões que ficaram nebulosas. Teve destaque, por exemplo, aprovado de autoria do deputado Marcel Van Hatten, que quer, por exemplo, proibir o voto de presos provisórios, o que eu achei até curioso, porque isso quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro não vai poder votar na próxima eleição. Me deixa em paz. Me deixa em paz, eu tô na minha aqui. Você gosta de provocar. Me deixa em paz. Mas vale lembrar, o projeto vai para o Senado e vai precisar ainda ser votado na segunda casa. Lá terá a relatoria do senador Alessandro Vieira. Não, mas tem a opinião também do Ézio Gonato, que está aqui na audiência com a gente. Ele diz assim, esse PL está querendo enfraquecer a autonomia da Polícia Federal. Eu não vejo dessa forma, porque uma das grandes discussões também é quanto à destinação dos recursos. Ou seja, o que prevê agora no projeto estabelecido pelo relator o Guilherme Derrite. Caso a Polícia Estadual faça alguma operação, como a gente viu a Carbono Oculto, que teve, né, realmente uma vultuosa quantidade de recursos ali apreendidos. Esses recursos, eles ficam para o Estado. Caso a operação seja em conjunto, ou seja, pela Polícia Federal e pela Polícia Estadual, só fazendo uma errata aqui, porque a Carbono Oculto foi no âmbito tanto federal quanto estadual. Integrado. Foi um sistema integrado, fica 50% para cada. Então a destinação dos recursos será dessa forma. Houve uma interligação, um intercâmbio entre as instituições, 50% para cada. Agora, caso o Estado realize a operação, a apreensão desses bens, aí realmente fica pertinente ao Estado. Houve também uma alteração, porque antes o recurso iria para a operacionalidade da Polícia Federal, ou seja, para investimentos só na Polícia Federal. Agora a destinação vai ser para o fundo. Então, isso também já é uma grande vantagem, porque aí é o governo federal também que vai estabelecer, porque havia uma briga, uma divergência, e por isso que o governo também estava com tanta resistência a esse projeto, justamente por causa dessa destinação, porque é o que manda. Investimento em tecnologia, investimento no pessoal, até mesmo para estabelecer os aumentos. Então, tudo isso é importantíssimo para que a gente veja uma evolução, que é o dinheiro. Que fique claro aqui, a gente está discutindo para todo mundo que está nos ouvindo também pela Rede Jovem Pan de Rádio, exatamente o que está rolando no projeto de lei, no novo marco legal. Antifacção na Câmara dos Deputados, avançando agora para o Senado. É a bola da vez, é o clamor de vocês, do outro lado, que não aguentam mais viver com medo espetado aí no dia a dia de vocês. Ninguém merece seguir nesse filme de terror diário que se tornou o Brasil de 2025. Está aí, pelo menos, os representantes do povo, os ditos cujos, tentando fazer algo nesse sentido. Vamos ver se convence, a gente está desconstruindo item a item, tema a tema. Foi matéria de muito debate, foi e voltou em Brasília algumas vezes. João Belucci, o que você destaca aqui como principal item ou fator aqui que a gente pode ter alguma esperança? Olha, essa questão do domínio territorial, como o Mano bem colocou, acho que vem muito bem, vem muito a calhar. Agora, o grande receio que eu vejo, primeiro é no Senado, porque vamos lembrar que o governo, a sua base ali, que em ampla maioria votou contra o projeto, navega em mares mais tranquilos no Senado. Então pode ser que haja alguma surpresa ali no Senado. Nada indica no momento, mas não há como não contar com essa possibilidade. Mas eu sou meio cético em relação a isso. Sabe por quê? A mudança no Senado, você diz? Porque acho que ninguém vai se colocar contra o aumento de pena. Isso pega muito mal para os políticos também. Porque a Câmara eles não tiveram... né? E aí você falar assim, olha, eu fui contra o projeto que você estabelece o aumento da pena daqueles que cometem crimes, acho difícil. Entendo. Isso passa também. Eu também acho que passa. Qual é o principal ponto inflamado de contenção, de que vocês acham que vai ter mais tentativa de revisão e de
debate. Essa dos recursos, porque aí o governo federal quer deter a autonomia do dinheiro. Num plano maior, Marinho, eu enxergo uma possibilidade enorme do judiciário se intrometer no projeto, declarar vários pontos inconstitucionais, ou igual agora falar, tem que cumprir tanto da pena, e depois entra uma tese jurídica falando, não, mas se não se aplica aos outros crimes, por que vai se aplicar esse? Então a tendência é que ao longo do tempo haja uma desidratação a se manter Esse é um ponto importante que a gente não explicou em detalhes ainda, acho que vale trazer, Marinho, que é o que o texto muda, a progressão de pena para crimes hediondos. Perfeito. Então, o que prevê a lei é que aquele que for réu primário, ou seja, que está sendo condenado por um crime hediondo pela primeira vez, para que a pena progrida, para que o regime de execução penal saia, por exemplo, do fechado, que ele fica no presídio, para o semiaberto, que ele começa a ir para a rua e ter aquelas saidinhas, hoje era 40% apenas da pena. O que a lei aprovada ontem na Câmara, que ainda vai para o Senado, prevê, é que agora vai precisar ser 70% da pena cumprida em regime fechado para ter acesso a alguma progressão de regime. E caso ele seja reincidente, hoje é de 60% da pena que ele precisa cumprir. Com a nova lei, vai passar para 80%. E se o crime hediondo resultar em morte da vítima, ou seja, tiver assassinato nas costas do bandido, vai passar para 85% da pena. Então, por exemplo, a pena de latrocínio é de 30 anos, né? Até 30 anos. Então, para ter qualquer tipo de benefício, segundo essa lei, essa nova lei, que ainda vai passar pelo Senado, ou seja, não está em vigor, só vai ter qualquer benefício com 85%. Ele mantém a progressão de regime, só diminui, mas lembrando que como vai para o judiciário provavelmente, falou, você não aplica ali tanto por cento, aplica aqui da progressão de regime, mas ele não acaba com esse instituto da progressão, que é questionável por si só, que é ir diminuindo a pena, ou você lê um livrinho e você diminui a sua pena. Então tem esse ponto da progressão de regime, que é questionável por si só a existência da progressão, que é diminuir a sua pena por determinados trabalhos, enfim, que você faz na prisão, que não tem nada a ver. E aí tem críticas também sobre o aspecto técnico, porque a depender da forma como está escrito, né, na redação legislativa, vai abrir brechas para advogados muito bem pagos dos criminosos trazerem, mas se o crime foi cometido até o dia tal, então se o primeiro crime que ele foi cometido, que ele cometeu, então ele já não é réu primário. Mas basicamente depende da gravidade e da reincidência. Não é isso? Esses são os dois. Então, só vai se aplicar a fatos futuros após a publicação da lei, né? Não vai se aplicar imediatamente. Então, o efeito para chegar ao efeito, de fato, a ser sentido pela população, demora, porque também vai haver uma insegurança jurídica, vai haver uma discussão sobre a constitucionalidade ou não dessas mudanças, porque aí você vai ter presos que vão estar em regimes pela mesma coisa, mas vão estar respondendo a leis diferentes. Aí tem aquela história de qual é a lei que vale, como é que vai ter uma desigualdade diante da lei. Então vão ter 1 milhão de problemas jurídicos depois para que essa lei, de fato, venha a ser aplicada na ponta. Eu acho Agora, teve um muito interessante também, não sei se vocês viram, a questão do direito ao voto, Isadora Brizola. Eles estavam lá discutindo no plenário aquele cabo de guerra e incluíram um trecho que, basicamente, hoje, quem está preso, mas sem o transitado em julgado, ainda tem o direito ao voto. Mas, pelo visto, quem está condenado, enfim, definitivamente ou provisoriamente, já perderia o direito ao voto. Tem muita gente dizendo, agora os bandidos que estão aí, que votam no PT, rodaram de vez, né? Como é que você vê isso? Na verdade, eu queria puxar a brecha do Mano aqui, vou dar uma complementada, porque acho que vale uma reflexão para esse momento, se essas leis de endurecimento penal, e esse novo tipo penal que a gente está falando, que envolve facções criminosas de uma maneira mais qualificada, num formato que a gente nunca teve judicialmente, também se aplica para outros líderes também criminosos, que não somente os que estão na favela, porque a gente está aqui numa discussão que envolve agora a Polícia Federal aparecendo com mais uma operação de um dono de banco envolvido ali num esquema que é praticamente
claramente um esquema piramidal com um banco ali do Estado. Então, será que isso vai se aplicar também nesse momento? A gente tem que trazer essa reflexão para cá, porque a gente está falando de lei antifacção, de endurecimento penal, de segurança pública, mas entendendo também que a gente tem que olhar para essas facções intrínsecas e integradas ao sistema político e ao sistema econômico por um todo. Então, não adianta a gente só falar de endurecimento penal, falar por esse lado e não olhar para essa perspectiva de onde isso se aplica também na métrica para a gente ter realmente um enfraquecimento do poder criminoso, né? Qual é a lógica de enfraquecimento do poder criminoso? O endurecimento penal é ótimo, a estratégia da lei antifacção, ela é muito boa, mas ela é muito similar ao que a gente vê a outros países que aplicaram isso através de um que a gente chama de estado de exceção. São operações mais violentas, são leis de endurecimento penal, mas a gente sabe que a estratégia mais assertiva e a longo prazo, que não condiz com o período de campanha eleitoral, seria uma reforma judicial, seria uma parte de estruturação política, de renovação política, principalmente o traqueamento financeiro, uma inteligência financeira, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Então, é uma discussão que ela tem diversas nuances diferentes. E a gente está um pouco ali preso nesse âmbito do anseio, né? Do anseio da opinião pública, dos políticos querendo responder isso constantemente a essa questão da segurança pública. Ela é o eixo principal. A resposta do poder político é sempre criar uma lei. O poder político sempre responde, eu vou criar uma lei. Nunca resolve efetivamente. Até porque, lembrando, Marinho, se é um controle territorial, enfim, facção, sempre alguém tem chefe, né? Então tá sempre dentro do poder político esse chefe, que tem um chefe, então a coisa vai se alastrando para dentro, e sempre nessas operações, nessas punições dessas pessoas, quem é o alta prateleira, ele sempre tenta estancar a operação num ponto ali, falar, esse era o cabeça de tudo, mas sempre o poder político tá sempre envolvido e ele nunca é punido e nunca paga pelo seu envolvimento ali no crime, ou rarissimamente, ou sempre algum distrato bem baixo. Vide que sempre prendem líderes criminosos e a gente fala, tá, mas esse não me parece claramente o líder, né? Então ele tem outro chefe que nunca aparece. Não, essa questão de bens ali, a discussão de bens, acho que leva um pouco para esse lado, porque aí a gente está falando quem vai ser o responsável por esse patrimônio, para onde esse patrimônio vai. Então, deixar esse patrimônio também na mão do Estado. Vamos olhar no ponto de vista prático. Quando a gente olha para o Comando Vermelho, para a operação que teve no Rio, o Comando Vermelho tem diversas nuances atrelada ao governo do Rio de Janeiro, né? Tem muitas questões aí desse lado. Então, esse patrimônio que vai ser apreendido de uma facção, ele vai voltar para o Estado, que também está ali integrado a essa máquina por um todo. Então, é aí que está o ponto X da PL antifacção, porque nos outros pontos está tudo muito bem acertado. Mas aí tem um detalhe que é importante também, porque aí você tem a obtenção desses bens antes do transitado em julgado, ou seja, até o fim do esgotamento de todos os recursos. Então, a asfixia financeira, ela se dá antes, porque muitas vezes a gente vê que esse dinheiro, esses bens, eles são dissolvidos e aí automaticamente depois some esse dinheiro, ou até mesmo aqueles bens ficam apreendidos durante muito tempo, não podem ser usados, e aí há a depreciação também desses bens. Então, a desvalorização é muito maior. Então, com esse PL, pelo menos na iniciativa do relator, o trânsito em julgado não precisaria acontecer. Já no ato do inquérito, quando ele está sendo elaborado, já poderia... O judiciário, nessa interpretação, Marinho, me permita, podia ir além, porque a discussão grande jurídica será, mas você vai dar destinação aos bens antes do trânsito em julgado, da decisão ficar definitiva? Então, só que é possível ao Poder Judiciário e ao Congresso dar essa interpretação. Nesse caso específico, sim, que os princípios, tudo isso que fica sendo usado para julgar as questões jurídicas, também sirva para o lado de cá, não só para garantias a quem cometem crimes, mas para garantias para combater o crime, como nesse caso, dar destinação ao bem antes do trânsito em julgado da decisão. O problema aí é que se você tiver uma reversão da decisão aí já era. No Brasil é comum, aí muito comum. Qual vai ser o imbróglio? Como é que você resolve esse novelo de lã entre precatório enrolado, né? Coloca precatório. E o que falta a gente tratar, e esse é um debate muito mais complexo e que não dá voto, é como que a gente faz com que o judiciário seja mais célere? Como que a gente aumenta a segurança jurídica na forma de tramitação dos diversos processos? Como é que a gente, de fato, faz com que as diferentes instâncias do Estado atuem de forma coordenada? Há uma reivindicação antiga do promotor Lincoln Gaquia, por exemplo, e de diversos outros integrantes importantes do combate ao crime organizado, que são profissionais de carreira, para que a gente tenha uma agência antimáfia, ou seja, que a gente consiga criar uma estrutura que reúna, de fato, as diferentes instâncias do Estado, nos diversos níveis federativos,
para trabalharem de forma coordenada contra o crime organizado. Isso não está no PL, isso não foi enfrentado nesse projeto. E isso é muito mais importante para você criar eficiência na investigação, para que a gente consiga, de fato, fechar os gargalos e fazer o caminho do dinheiro para punir não apenas o aviãozinho que está na ponta na rua, mas, de fato, aqueles que realmente lucram com o crime.